Palavra do Senhor, que nessa noite o Senhor reservou a nós, nesse domingo. Abra no livro de João, no Evangelho de João, o texto que Deus direcionou meu coração para passar para o coração dos irmãos. João, capítulo de número 21. Glória a Deus. Obrigado. João, capítulo de número 21. A partir do versículo 1. Os irmãos puderem me acompanhar, vou ler aqui na versão transformadora. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos," disseram outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não," responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor que está ali." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: "Traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia ali 153 grandes peixes. E, no entanto, a rede não arrebentou. "Venham comer," disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: "Quem é você?" Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós oramos, ó Deus. Agradecemos pelas Escrituras Sagradas, ó Deus, por esse ambiente sagrado, Senhor Deus, em que a Sua presença se manifesta, ó Deus. Sabemos o Senhor está aqui, ó Deus, já o louvamos, engrandecemos. Estamos diante de um cenário milagroso, grandioso, Senhor Deus, que é a Sua casa, o Seu tabernáculo. A presença do Espírito se move aqui no nosso meio, Senhor Jesus Cristo, e nós cremos que o Senhor está, Senhor Jesus Cristo, falando conosco desde o início desse culto, Pai. Pedimos que o Senhor continue nos alimentando, ó Pai. Fale no íntimo da nossa alma, Senhor, nos alimente. É a Tua palavra que traz direção para nós, ó Deus, nos alimenta, nos fortalece, nos edifica, nos exorta, nos consola, Pai. É a Tua palavra, Senhor, e nós te pedimos, oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém. A dinâmica de Deus é interessante de como Ele usa para falar conosco os momentos mais importantes da nossa vida. Na vida de Pedro não é diferente, os momentos mais marcantes da história de Pedro, eles são muito parecidos. Quando lá em Lucas, no capítulo de número 5, vai falar de uma pesca maravilhosa, que o título vai ser esse. Vai falar logo quando Jesus Cristo está chamando Pedro para seguir. Acontece que Pedro, diante das adversidades, lutas, batalhas da sua vida comum, como homem, como um cidadão, ele está passando algumas lutas e adversidades, e Jesus Cristo se aproxima de Pedro de uma forma muito peculiar, e o milagre visto por Pedro, ao ponto de se render a Jesus, em Lucas no capítulo 5, é uma pesca muito parecida com essa que nós lemos aqui em João capítulo 21. Em Lucas, no capítulo 5, vai ser conhecida como a pesca milagrosa, ou maravilhosa, perdão. Em João 21, a pesca milagrosa. É interessante que naquela cena,
Jesus Cristo faz da mesma forma, dizendo: olha, vocês têm alguma coisa para comer? E os discípulos vão dizer: não pescamos nada durante a noite inteira. E Jesus vai dizer para eles lançarem novamente as redes. E até achei engraçado quando a Auri começou a cantar a primeira música que falava dos discípulos lavando a rede. É justamente Lucas capítulo de número 5, quando os discípulos pararam o barco, estavam lavando as redes e Jesus Cristo pede os barcos emprestados para pregar ali na beira da praia. E acontece que naquele exato momento Jesus Cristo mostra para ele um acontecimento maravilhoso e gigantesco da pesca maravilhosa. A pesca em que o Senhor Deus vai mostrar que havia possibilidade de uma mudança, de transformação, que abria a mente de Pedro para mostrar que talvez as definições de fracasso dele poderia ser resolvida com um Deus tão grandioso, Deus que eles escutaram falar durante anos quando era criança. O próprio Deus que se manifestou aos antepassados, aos seus pais, agora estava na frente de Pedro. É em Lucas capítulo 5 que Pedro vai se prostrar diante de Jesus após o milagre da pesca maravilhosa de muitos peixes. Ele vai se render a Jesus e vai dizer: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus Cristo vai abraçar, convidá-lo para seguir, chamar ele para participar de um ciclo muito importante, que era o ciclo dos 12 discípulos. A pesca de Lucas 5 é a pesca maravilhosa, em que as redes se rasgam de tão cheias. Muitos e muitos peixes grandes, pequenos, médios, mas as redes estavam se rompendo, se rasgando. É interessante esse paradoxo com a outra pesca de João 21, vai mostrar uma pesca milagrosa, mas Jesus vai ser exato no número de peixes, 153 peixes, e vai dizer: mas as redes não se rompiam. Eles estavam puxando para cima do barco, mas eles não conseguiam puxar, eles arrastaram a rede até a praia. É interessante que das duas maneiras, das duas pescas maravilhosas, Jesus usou para marcar a vida de um homem comum, normal. Apesar do chamamento de Deus para Pedro, da convocação, Jesus Cristo faz questão de marcar a vida de Pedro de uma forma singular. É interessante que João, no capítulo 21, está no final da trajetória do ministério de Jesus terreno. Lucas capítulo 5 é o início do ministério de Jesus Cristo, é a manifestação do início, do começo. O final do ministério de Jesus Cristo, após a ressurreição, ele está se revelando a Pedro de uma forma muito maravilhosa e linda, dizendo: olha, eu quero encerrar o meu ministério juntamente com vocês, de uma forma gloriosa, muito parecida com o início. Dá para perceber que as expectativas de Pedro no início são muito parecidas com as expectativas de Pedro no final. Porque Pedro no início está sendo oprimido pelo Império Romano por conta daquilo que ele estava devendo, dos seus bens, até mesmo dos tributos a pagar, de um homem talvez frustrado, pois desejava o sacerdócio, não conseguiu, de um pescador, batalhador. Pedro cheio de adversidades, como qualquer outra pessoa. João 21, nós temos um Pedro também passando por aflições, dificuldades, porque havia negado o Cristo que mudou a vida dele. Pense no paradoxo, e também na dor, na alma, que talvez possa ser muito maior do que aquilo que ele viveu em Lucas no capítulo 5, ou que estava vivendo lá. Ou seja, Pedro está em João 21 totalmente desgostoso consigo mesmo, porque falhou com quem não podia falhar, errou na hora que não podia errar, errou na hora errada, desistiu ou talvez falou coisas que não devia. É interessante a história de Pedro, porque ele vai mostrar que ele é uma pessoa comum como a gente, mas ele revela a glória de Deus, que a glória de Deus são para pessoas comuns, tanto no início como no final, a possibilidade de restauração e de mudança, tanto no início da sua vida como no final. Deus está presente em todos os momentos. A vida de Pedro vai mostrar para nós que não há um instante, um segundo, um minuto ou um momento da nossa história que Deus tenha nos desamparado. Pelo contrário, Ele está lá, Ele está olhando, Ele está vendo, Ele está enxergando, e muitas vezes Ele vai se manifestar da mesma forma que foi quando tudo começou.
Jesus Cristo vai olhar para um homem que agora está vivenciando uma problemática porque havia negado ele, e ele vai trazer uma grande manifestação de restauração. Nesse pequeno momento de introdução, dá para perceber que Pedro foi muito feliz em encontrar Jesus. Dá para entendermos que como é bom encontrar Jesus, como é bom ser alcançado por Jesus, achado por Jesus, como Jesus mesmo diz nos evangelhos, não foram eles que me escolheram, foi eu que os escolhi. É muito bom saber que no momento que Jesus se revelou a nós, através de alguém, ou de alguma pessoa distante, ou de muito próximo, foi Deus que gerou esse encontro, porque foi Deus que nos escolheu. Mas é muito bom também enxergar que no meio das batalhas da vida o Senhor vai também nos encontrar, porque nas batalhas da vida o nosso projeto às vezes é se distanciar de Deus quando as coisas começam a dar errado, quando a gente começa a fazer aquilo que é contra Deus, a gente começa a ir para longe dele. Mas Deus tem uma peculiaridade de nos encontrar no caminho que nós estamos indo na contramão. O texto vai mostrar para nós que Jesus Cristo está ressurreto dentre os mortos. A história de Pedro é uma história talvez de desistência, porque o texto vai dizer que eles disseram, vamos pescar. Os discípulos vão dizer a ele, nós também iremos pescar contigo. Jesus Cristo morre na sexta-feira, uma morte terrível, uma sexta-feira de sofrimento, um sábado de silêncio. Um domingo de expectativa, e acontece que naquele domingo eles estavam amanhecendo diante de uma pesca. Eles saem para pescar no sábado pela madrugada. Muito indica que talvez eles estejam pensando que tudo havia acabado. E para esses discípulos que estavam na pescaria, acontece algo muito interessante, porque havia um momento em que Jesus Cristo apareceu para alguns discípulos, para Maria Madalena, mas o acontecimento aqui é singular, específico, era para Pedro e para aqueles que estavam com ele. E no momento em que Jesus Cristo está decidindo se revelar a Pedro, aqui é uma restauração, reconstrução. É o momento de Jesus Cristo ir atrás de um homem que pensa que está tudo acabado, que tudo acabou, que não há mais possibilidades. E Jesus Cristo está indo atrás de alguém que está perdido, é um resgate. É Jesus Cristo indo atrás de alguém que perdeu a esperança, que diz, não tem mais jeito para mim, olha o que eu fiz. Irmãos, o sentimento que possa ter brotado no coração de Pedro não é diferente do nosso. Se a gente começar a gritar uma santidade, ou até mesmo uma fidelidade que às vezes nós não conseguimos aplicar, nós vamos tentar excluir as nossas vidas de um texto como esse. Mas é bem verdade que nós somos falhos, nós erramos. E na hora que o Senhor mais acredita em nós, talvez é a hora que mais existe possibilidade de erro. E aí vem o Senhor Jesus Cristo, capaz de restaurar, e encontra-se com Pedro. É interessante que o encontro é transformador. Jesus Cristo vai encontrar e fazer da mesma forma que fez no início de tudo. Pedro está pescando com seus discípulos e eles se frustram na pescaria, irmãos. Porque quando a palavra do Senhor disse para eles, olha, Jesus disse para ele, Pedro, a partir de hoje, vocês não vão ser mais pescadores de peixes, vocês vão ser pescadores de homens. Vocês não vão buscar mais aquilo que é sustento para o seu lar, mas entregando na casa das pessoas, para que as pessoas matem os animais que estão vivos. Pelo contrário, vocês irão alcançar pessoas que estão mortas, e quando vocês encontrarem aquilo que está morto, vocês levarão para eles a vida, diferente dos peixes que eles tiravam do mar vivo e entregavam nos lares para morrer. Agora ele pega pessoas mortas e diante da palavra do Senhor traz vida, e homens são vivos ou vivificados pela palavra e pela glória do nome de Jesus. A palavra e a presença, a promessa, perdão, vai ser muito eficaz na vida de Pedro, porque eles não mais servem para pescaria. Jesus disse, a partir de hoje vocês não irão mais pescar, vocês irão ser pescadores de homens, vocês irão ganhar o mundo, vocês irão levar a minha palavra, o meu evangelho.
É interessante que Pedro vai para uma madrugada de pesca e não consegue pescar mais nada. Talvez isso já era um sinal para mostrar para ele: Pedro, a promessa do Senhor não é que você continuaria pescando, é que você vivenciaria aquilo que Ele prometeu. Glória a Deus. Quando o Senhor quer mudar a nossa história, as palavras dele são eficazes para nós. Quando o Senhor prometeu para nós algo, pode esperar, pode aguardar. O Senhor Deus irá cumprir. Se Ele disse que algo não aconteceria mais, não irá acontecer. Se Ele disse que iria acontecer de outra forma, irá acontecer da forma que Ele prometeu e que Ele falou. A história vai mostrar que eles passam a madrugada toda, eles estão frustrados, não pescam, estão vindo para a beira da margem, para a beira da praia, e um homem pede comida novamente. Tem alguma coisa para comer? Eles disseram, talvez tão atônitos, sem perceber os sinais. Um ponto na história de Pedro é que a caminhada foi totalmente complexa, de muitas conversas com Jesus, de muitas indagações, de acertos, de erros, de milagres. Olha a história de Pedro. Pedro anda sobre as águas, mas é o mesmo Pedro que diz para Jesus Cristo que ele é o Filho de Deus, mas que é para ele desistir daquilo que era proposto, a morte na cruz. Jesus o repreende, chamando até mesmo de Satanás: arreda-te de mim. A história de Pedro é uma história muito parecida com a nossa. De erros, acertos, de falhas, de deslizes, mas de momentos prazerosos de vivenciarmos milagres. No momento em que ele nega Jesus Cristo, talvez é o ápice da frustração. No momento que Jesus Cristo está sendo crucificado, que Pedro chega no pátio ali do Sinédrio e que ele contempla as pessoas perguntando para ele se ele era aquele que andava com Jesus, ele vai dizer que não era, não conhecia, não sabia quem era Jesus, ele nega Jesus. Pedro não vê mais Jesus Cristo. Depois da crucificação, Pedro vai encontrar com Jesus Cristo simplesmente nesse exato momento em que ele está pedindo alguma coisa para comer. E a voz do Senhor vai dizer assim para ele: olha, jogue do lado direito a rede. E aqueles discípulos vão jogar a rede, talvez debaixo de uma ordem. Irmãos, pensam nessa história. Alguém está com fome e vai perguntar: tem alguma coisa para comer? E vão dizer: não, joguem a rede. A gente já jogou e não tem. Era mais um sinal. E eles não estavam percebendo. Não pegaram nada. Eles não entenderam o sinal. Alguém pede comida. Eles não entendem o sinal. Jogue do lado direito. Eles não entendem o sinal, mas eles jogam. E daqui a pouco eles começam a puxar as redes. Alguém com discernimento ali, o irmão ou o discípulo amado chamado João, vai dizer para Pedro: Pedro, não tem jeito. Aquele homem só pode ser Jesus Cristo na beira da praia. E o coração de Pedro começa a se aquecer de uma euforia para uma restauração. Quero aplicar isso nas nossas vidas de uma forma muito simples. A possibilidade de restauração no meio da nossa caminhada, independente do problema que nós estamos passando. Por que eu estou pregando dessa forma nesse dia, nessa noite? Quando Deus vai gerando essa palavra no meu coração, vai gerando o sentimento de uma caminhada que talvez nós queremos estar 100% certos em tudo, queremos agradar a Deus de todas as formas, mas só que quando nós cometemos um deslize, nós somos as pessoas que vamos negar a Cristo de uma forma tão intensa ao ponto de largarmos. E Pedro é aquele que é tão intenso com Deus, que nega a Cristo no momento mais peculiar da caminhada, e ele parece que desiste de Cristo, ao ponto de falar para as pessoas: não conheço, não sei quem é, não sou discípulo dele, afirmando com veemência. É como se fosse uma apostasia da fé do próprio Cristo que ele viu e contemplou. E sabia que isso acontece conosco, cristãos, porque perdem o sentido da caminhada. Não, eu errei dessa forma, e dessa forma eu errei, não há restauração. Quantas pessoas nós percebemos na nossa caminhada cristã que estão desistindo da fé, porque apenas errou com Deus e não vê possibilidade de restauração. Jesus Cristo vai tratar Pedro da mesma forma que tratou quando chamou.
O cuidado de Jesus Cristo com Pedro é um cuidado de chamamento, é como se nada tivesse acontecido. É o mesmo cuidado, é o mesmo amor, é a mesma graça do início, é a mesma percepção, o mesmo carinho, o mesmo olhar, é o mesmo cuidado que Pedro teve quando ele se prostrou diante de Jesus e disse: Jesus, se aparta de mim, o Senhor é Deus, eu sou um pecador. Licença, eu não posso estar diante do Senhor, o Senhor não pode se aproximar de alguém tão ruim como eu. E Jesus se interessa por nós, irmãos, que somos falhos e pecadores ruins. Porque o propósito dele é salvar a nossa alma. Eu gosto desse texto de João 21. João diz, é Jesus. Pedro começa a se animar, ele pula na água, percebe isso, o barco está indo, mas ele prefere ir nadando. Ele pula na água e vai sair em direção a Jesus. Jesus Cristo prepara ali o jantar, ele prepara os peixes, ele prepara a brasa. Jesus já estava lá esperando Pedro. Aí ele fala bem assim: Pedro, senta aí que agora a gente vai começar, e o capítulo 21 vai continuar, a partir do versículo de número 15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Jesus vai dizer: então alimente os meus cordeiros. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. E pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: então alimenta as minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e os outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele ia glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. A conversa com Pedro vai ser transformadora e restauradora. Na nossa caminhada nós temos algumas situações, acertos e falhas, como foi com Pedro. O grande problema da nossa vida cristã e da nossa caminhada está justamente nesse pequeno encontro que aconteceu aqui entre Pedro e Jesus. Esse encontro, ele parece que é maravilhoso, grandioso, espetacular, só que ele passa a não existir mais nas nossas vidas. O encontro em que Jesus Cristo está marcando e entregando a nós sinais, evidências de que é Ele que está chamando para uma restauração e uma transformação nas nossas vidas. Pedro e os discípulos não entendem os sinais, assim como muitas pessoas que estão na sua caminhada e estão achando que podem estar vivenciando aquilo que eles estão vivenciando de uma forma correta. Por esse caminho está bom, acho que Deus está se agradando. Mas Deus está dando sinais a nós, muitas vezes, para uma restauração completa, transformadora. Eu não sei se você me entende, mas todas as vezes que Deus planeja uma restauração, não é de uma forma qualquer, é uma forma tão intensa, como foi no início de tudo, quando Ele chamou e que nos convenceu de que Ele é o Salvador da nossa alma, da nossa vida. Lembra do primeiro amor, das primeiras obras, das primeiras práticas? Eram intensas, e todas as vezes que o Senhor programa, planeja uma restauração, é porque Ele deseja que aquele momento seja também da mesma forma que foi no início. O grande problema não é andarmos esperando que Deus nos restaure. O grande problema é perceber os sinais que Deus está nos dando, para nós entendermos que aquele momento é de restauração. A falta de percepção dos sinais de Deus faz a gente viver naquilo que a gente definiu para as nossas vidas como está bom. O pastor falou aqui, é muito ruim assistir culto pela televisão. E quantas pessoas já se acostumaram com isso?
O estilo em que a igreja cristã brasileira está entrando é um estilo que as suas próprias decisões e ideias agradam a Deus só pelo simples fato delas estarem vindo no domingo na igreja. Eu posso perguntar para muitas pessoas aqui que antes eram uma coisa na presença de Deus, hoje já vive de outras formas. Eu posso perguntar para as pessoas aqui quantas vezes ela lia a Bíblia antigamente e hoje já não toca mais na Bíblia, não tem nenhum exemplar da Bíblia na sua casa, nem muito menos no seu celular. Mas essas pessoas vão ficar nessa inércia o tempo todo e Deus não está preocupado com elas, e Deus não procurou elas, e Deus não está fazendo nada por elas. Eu posso te afirmar com certeza, irmãos, assim como Deus fez algo por Pedro, Simão, Deus está fazendo por nós todos os dias. Todos os dias Ele está na beira da praia, todos os dias Ele está perguntando algo para nós, todos os dias Ele está enviando sinais, pessoas para dizer: ei! Sou eu, vamos começar da onde a gente terminou. Vamos começar tudo de novo, vamos partir com uma intensidade como era antes, vamos fazer. Mas aí você vai colocar suas desculpas. Você vai dizer: não há mais possibilidades, olha a minha idade, olha o meu trabalho, olha a minha situação financeira, olha os meus filhos, olha a minha avó, olha o meu tataravô, tantas desculpas que vão vir. A gente vai continuar dizendo: Senhor, cadê o Senhor? Por que o Senhor não vem? Por que o Senhor não abre as portas? Por que o Senhor não me ajuda? É porque a percepção dos sinais fazem todas as diferenças para uma restauração completa. O esfriamento não é por parte de Deus, o esfriamento é por nossa parte. A parte da aliança de Deus, Ele cumpre. A nossa parte é que nós erramos e nós falhamos. E eu estou falando para pessoas normais, eu estou contando uma história de uma pessoa normal que falhou, mas eu estou falando de uma pessoa que não é nada normal, ela é sobrenatural, ela é Deus, é o Senhor de todas as coisas, capaz de nos restaurar. Qual é o nível de restauração que nós queremos de Deus? Apenas um alívio na consciência? O alívio na consciência é destruidor, é uma bomba, é um míssil nas nossas vidas que vai nos destruindo todos os instantes. Porque só aliviar a consciência não dá. A gente precisa sentar com Jesus Cristo e colocar as coisas na mesa. E a gente tem que falar: Deus, aguentar os argumentos de Jesus. Olha para o texto. Pedro ficou triste com Jesus perguntando: para de perguntar isso, Jesus. Está doendo, está machucando, mas é onde você falhou, Pedro. Estava trabalhando à noite, todas as madrugadas, uma tribulação para vir para a igreja. Quase não estava vindo para a igreja. Trocaram meu posto, meu plantão, agora eu passei para o dia. O posto está muito bom e às vezes um cansaço, depois de 12 horas de plantão, numa quinta-feira. Cara, eu vou para a igreja, vou buscar o Senhor. O Senhor tem me tratado durante esses dias, o Senhor tem feito muito igual a Pedro, Ele tem me perguntado todas as vezes, me indagado: mas e aí? É uma restauração avassaladora, que é uma comunhão, mas não é capaz de se restaurar, ou ser restaurado, ou indagar, ou aguentar as indagações do próprio Deus. A gente pode ficar como Pedro, sem perceber os sinais, e não ver Jesus nos chamando para a restauração, ou a gente pode entender que Jesus está ali, e a gente vai saltar na água, e a gente vai correr atrás desse Senhor, e a gente vai sentar na mesa e vai dizer: Jesus, pode abrir o verbo, pode falar comigo, pode me arrancar desse problema, pode ir aonde está doendo, pode tirar, Senhor Deus, as minhas dores. Porque quando vem o elogio a gente sorri, irmão, mas quando vem a palavra dura, a gente amaldiçoa o irmão, né? Que irmão atribulado, como é que ele está fazendo isso? As coisas boas do reino a gente celebra,
Mas a nossa caminhada, eu disse, é de acertos e de falhas. Vai ter horas que a gente vai ter que sentar na mesa com Jesus. O encontro foi lindo, foi maravilhoso. Jesus preparou tudo. Tem uma coisa que Jesus Cristo sabe fazer, é preparar as coisas ao ponto de alguém perceber o sinal. Jesus Cristo vai dizer para ele: Pedro, tu me amas? E ele vai dizer: Senhor, não tem jeito, o Senhor me conhece, sabe das minhas fraquezas, sabe das minhas limitações, das minhas falhas. Quando Pedro se quebranta, se entrega, se rende, Jesus Cristo vai continuar com a mesma afirmação: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Aquilo que a gente começou no começo, de ser um pescador de homens, de cuidar das pessoas, não está quebrado a aliança, a promessa ainda continua. Então continua, Pedro, continua naquilo que eu te chamei. Glória a Deus. Quando o Senhor Deus nos chama, nos prepara para esse encontro restaurador, e nós somos capazes de perceber os sinais e ouvir a voz do Senhor, sermos tratados por Ele, pode ter certeza, o Senhor Deus traz a palavra correta para os nossos corações e nos direciona. Sabe, imagine o Pedro que antes desse momento estava talvez sem saber o que fazer da vida. O que eu vou fazer da vida? Para onde que eu vou? Tudo que eu mais acreditei, eu falhei. E o Cristo que eu acreditei está morto. Quantas vezes a gente está assim na caminhada? Tudo que eu fiz foi me dedicar a alguma coisa na igreja e agora eu me frustrei. Quantas vezes a gente se envolve ou se entrega a algumas pessoas, dá o melhor às pessoas, até mesmo no trabalho. E daqui a pouco a gente está frustrado porque tudo parece que desabou, a gente perde a esperança. Mas quando o Senhor Deus traz restauração para os nossos corações, irmãos, Ele começa a dar um destino para nós, Ele começa a abrir os nossos olhos para enxergar que a promessa está lá ainda. Glória a Deus. Que o Senhor ainda está no controle de todas as coisas, que é o Senhor Deus poderoso para restaurar, para abrir os caminhos, para fazer de novo, para pegar na nossa mão e dizer: vamos de novo, vamos novamente, vamos caminhar. Irmão, igreja é isso. O Evangelho do Senhor é esse, é o restaurador, o perdoador, é aquele que, o Evangelho é aquele que nos moe, mas é aquele que traz o refrigério também. Glória a Deus. Esse é o Jesus Cristo que alcançou o Pedro e é aquele capaz de nos alcançar. O problema é o encontro. O problema é se quebrantar nesse encontro. O problema é enxergar o encontro, os sinais. O problema é enxergar que o Cristo está lá, que está presente. Ou será que você nunca viu as coisas se apertando e quando você enxergou as coisas se apertando, você dobrou os seus joelhos? Jesus estava lá, era você sentado na mesa, com o banquete pronto, era Jesus te aguardando, dizendo: agora nós vamos começar tudo de novo. E aí você segura nas mãos do Senhor, mas quando as coisas melhoram, você desiste novamente. O Senhor, Ele chama Pedro para voltar do início de tudo, recomeçar e restaurar a vida de um Pedro que após esse encontro parece que tudo começa a fazer sentido. Pedro está com Jesus Cristo agora, ele sabe que Jesus está ressurreto dentre os mortos. Jesus Cristo anda ainda por mais 40 dias sobre a face da terra. Jesus Cristo inicia as palavras de Lucas em Atos dos Apóstolos, se manifestando aos discípulos e subindo aos céus. Aqueles homens agora começam a pregar o Evangelho por aquilo que eles tinham visto, tocado, apalpado, escutado. Aqueles homens estavam incendiados pelo Espírito de Deus. Essa intensidade da restauração de Deus na vida de Pedro, Ele quer fazer com as nossas vidas. Ele quer que nós caminhemos para uma vida de produção, não de uma vida de uma figueira estéril, como o pastor estava dizendo aqui. Glória a Deus. O
O protestantismo, ele traz uma revolução para a fé cristã, ao ponto de colocarmos no coração dos irmãos: olha, não existe irmãos que não vivam pela fé. Foi essas palavras que alcançou o coração de Lutero. E o viver pela fé é uma intensidade de acreditar num Deus invisível, ao ponto de saber que Ele está conosco, e as coisas mais impossíveis dessa terra, o Senhor é capaz de nos ajudar a concluir as suas obras, as suas promessas, até mesmo alcançar pessoas inalcançáveis. O viver pela fé é acreditar que a vida do cristão não é uma vida comum ou normal. Glória a Deus, glória a Deus. É uma vida de intensidade com Ele. Você não vai ser o novo Pedro, você não vai ser o novo Paulo, mas você vai ser você, cheio do Espírito Santo de Deus, e um homem, uma mulher ou um jovem que é fiel a Deus, porque entendeu que o Cristo Salvador te restaurou para uma vida de intensidade com Ele. Glória a Deus. Ou nós vamos ficar como figueiras estéreis, olhando para a vida, esperando Jesus Cristo vir, sem entender os sinais. A gente fala assim: queria tanto que Deus salvasse meu pai. E a gente ora: tomara que Deus levante uma pessoa para pregar o evangelho para o meu pai e ele aceitar Jesus. Mas você está lá, você conhece o Cristo, você sabe quem é. Por que você não faz a obra que o Senhor Deus deseja fazer através da vida de um missionário, que seja sobre a sua vida? Você quer que seu casamento seja abençoado e feliz? Por que você não seja o homem ou a mulher cheio do Espírito Santo que abençoa o seu lar e a sua casa? Que em vez de você ser aquele que perde a cabeça ou que amaldiçoa a sua família, seja você cheio de Gálatas no capítulo 5, 22, que é o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que é a mansidão. Aquilo que vai acontecer nas nossas vidas é para a nossa vida. Ninguém vai vir fazer aquilo que Deus designou para nós, Pedros, restaurados, cheios dele, fazermos essa caminhada com Deus. Será que Deus não preparou um encontro para você ontem, ou antes de ontem, ou hoje? Será que a mesa na praia não estava posta para você nesses dias em que se passaram por uma restauração? Será que Deus não falou com você durante esses dias, dizendo: filho, filha, vamos voltar àquilo que nós éramos antes, vamos restaurar nossa aliança, vamos restaurar nossa comunhão? Será que Jesus Cristo quer a gente largado, indo pescar todos os dias e noites, frustrados, nada dá certo, estamos indo pelo caminho errado? Ou será que Ele quer a gente ouvindo a voz dEle, restaurados e fortalecidos no Senhor? Glória a Deus. Queria que vocês se colocassem de pé nessa hora, nós vamos orar. Hoje, glória a Deus. Obrigado, Jesus. A minha oração é para que venha sobre nós restauração, fortalecimento. Pastor, mas eu já estou tão forte, tão vivo no Senhor. Amém, irmãos. Que você continue firme, fortalecido no Senhor. Hoje pela manhã eu vi o pastor Braga falando como eu tenho me sentindo inútil para casa, para a obra de Deus. Eu fui para casa pensando: meu Deus, o pastor Braga se sente inútil. O que eu tenho feito para o Senhor? O que nós temos feito para o Senhor, para o Deus que nos salvou, que nos restaurou? A gente tem negado a Ele como Pedro. É desesperador ficar longe do Pai. É triste ficar sem ouvir a voz dEle. Imagine Pedro precisando saber qual seria o momento em que haveria uma esperança de transformação. Pedro vê Jesus ressurreto dentre os mortos na praia, com o peixe, com a brasa pronta, com a janta pronta, o churrasco pronto. Coloca ele sentado e diz: Pedro, tu me amas? Essa pergunta pode ser para nós.
ao grau de amor que temos pelo Senhor. Irmãos, antes de orarmos, pense comigo. A intensidade da nossa adoração é a respeito daquilo que nós colocamos e depositamos a nossa confiança. Aonde eu coloco a minha confiança e deposito a minha força, a esperança de que tudo aquilo vai ser provido dali, é aquilo que eu adoro. Se a nossa esperança, se a confiança que nós temos que sairá a provisão e a restauração, ou tudo aquilo que eu necessito, não for Jesus, irmãos. Nós estamos adorando outras coisas, semelhante a quem está ali agora no Água Parque. Se a nossa confiança de provisão foi outra coisa a não ser Deus, nós estamos adorando a outras coisas. E aquilo que nós adoramos, nós nos prostramos, nós confiamos, nós rendemos graças. E a nossa vida passa a ser dominada por aquilo que nós adoramos. Não há possibilidade de adorarmos a Deus sem sabermos que Ele é o nosso Pai e não sermos agraciados com paz, com alegria, com amor, com satisfação e com o melhor de todas as coisas, com o prazer de ter o privilégio de servi-lo na sua casa, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, seja onde for. Há o prazer na nossa alma de gritarmos que nós somos filhos de Deus e que Ele nos restaurou e que não há nada impossível para esse grandioso Deus. Ele é capaz de prover uma pesca maravilhosa, mas Ele também é capaz de prover uma pesca milagrosa. Ele é capaz de romper as redes de tanta produção de peixes, mas Ele pode também ser peculiar com seus 153 peixes, fazendo para nós a intensidade do seu poder. Ou nós somos dele, ou nós adoramos outras coisas, ou nós confiamos nele, ou estamos frustrados confiando em coisas que podem prover algo que nos dá confiança. Pai, nós te adoramos nessa noite. Nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, promove os encontros de restauração da nossa alma. Transborda em nós, Senhor Jesus Cristo, a percepção, discernimento dos sinais, ó Deus. Abre os nossos ouvidos para a gente ouvir sua voz, Deus. Abre os nossos olhos para a gente enxergar o seu agir, Deus. Guarda, Senhor Jesus Cristo, a nossa vida, Pai Santo. Não nos deixe nos perdermos, ó Pai, na caminhada dessa vida. Mas que o Senhor restaure a nossa fé.